Deixa eu chamar agora o César Tralli, que está lá na redação do Jornal Hoje, e tem mais informações sobre o conflito entre Israel e o Hamas. Oi, Tralli, bom dia para você. Qual é a situação por lá nesse momento? Oi, Patrícia, bom dia. 9h42 agora pelo horário de Brasília. Obrigado sempre aqui pela nossa parceria. Israel determinou hoje de manhã um bloqueio total à faixa de Gaza. Então, nós estamos falando aí do terceiro dia de conflito e o governo israelense afirmou que conseguiu retomar o controle de alguns vilarejos perto de Gaza, mas que ainda existem militantes extremistas do Hamas nestes territórios israelenses. Isso então acontece 2 dias depois, do sábado trágico em que o Hamas lançou aquele ataque violentíssimo, aéreo contra o território de Israel e fez invasão por terra também em algumas áreas. Nós vamos então agora à Europa dar uma atualizada em todas as informações em relação a esse conflito com a nossa correspondente, a Cecília Malan. Cecília, boa tarde para você aí e obrigado aqui pela sua presença. Boa tarde, Tralli. Boa tarde a todos. Como você disse, o ministro da Defesa israelense ordenou hoje cedo o bloqueio total de Gaza. Isso inclui a entrada de combustível e comida. E o território palestino, que está sem energia elétrica, agora também terá o fornecimento de água suspenso. Táticas que vão agravar a já dramática crise humanitária da população palestina. Sirenes de ataque aéreo tocaram pela manhã em Jerusalém e em Tel Aviv, as duas maiores cidades de Israel. Segundo o Exército, os pontos de invasão foram todos fechados, a maioria com tanques. Existe uma grande concentração de tropas na fronteira com a faixa de Gaza. 110 mil soldados já estão na região e mais de 300 mil reservistas foram convocados na maior mobilização dos últimos tempos no país. Tudo aponta para uma iminente invasão terrestre. Uma logística extremamente delicada, já que há tantos reféns israelenses em Gaza neste momento. Segundo a agência Reuters, o Catar está mediando uma negociação. O Hamas oferece a libertação de 36 crianças e mulheres sequestradas no fim de semana. Em troca, Israel teria que libertar 36 crianças e mulheres palestinas que estão em prisões do país. Essa mediação estaria acontecendo desde sábado já com a ajuda dos Estados Unidos. Dezenas de israelenses foram levados durante a ação terrorista do Hamas num festival de música eletrônica que deixou ao menos 260 mortos. Nas últimas horas, a artilharia e a aviação israelenses bombardearam mais de 500 alvos em Gaza. O Hamas afirma que 4 reféns israelenses e seus captores morreram nesses ataques. Os extremistas, por sua vez, lançaram centenas de foguetes contra cidades do sul de Israel, como Ashkelon. A maioria foi interceptada pelo sistema de defesa aéreo israelense. Um alto integrante das Forças Armadas descreveu a invasão do Hamas como o pior dia da história de Israel. Ele comparou o ato terrorista de sábado ao 11 de setembro dos Estados Unidos pela escala e também ao ataque ao porto de Pearl Harbor durante a Segunda Guerra Mundial pelo elemento surpresa. Em Israel, ainda se pergunta como o serviço secreto do país não conseguiu detectar um ataque desse tamanho, dessa brutalidade. Agora há pouco, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que a resposta de Israel ao ataque terrorista do Hamas vai mudar o Oriente Médio. Tralli. Obrigado, Cecília, pelas suas informações ao vivo. A gente vai atualizando tudo aqui, Nossos correspondentes todos mobilizados em relação a esse conflito no Oriente Médio e em Israel. O governo federal, e aí volto a falar aqui do nosso país, está organizando uma operação de resgate de brasileiros que estão exatamente nessa área, portanto, de Israel, sob intenso conflito. O Itamaraty está calculando, olha, que 14 mil brasileiros vivem em Israel e 6 mil brasileiros na Palestina. E o primeiro avião da Força Aérea Brasileira já está em Roma, na Itália. Eu recebi essas informações em primeira mão da FAB. E esse avião que está em Roma vai seguir para Israel assim que obtiver autorização de pouso em território israelense. As tratativas estão sendo feitas via Ministério das Relações Exteriores do Brasil. A previsão é que esse primeiro avião decole de Tel Aviv, ou seja, volte de Israel para o Brasil na terça-feira. Mas tudo, repito, vai depender de autorização da entrada dessa aeronave em território israelense. A capacidade desse avião militar é para 230 passageiros,
No fim de semana, pelo menos 1.000 brasileiros entraram em contato com a Embaixada do Brasil para pedir informações e também ajuda. Estou falando de quem está lá em Israel e na Palestina. E nesse primeiro momento, a previsão do governo é trazer de volta em torno aí de 700 brasileiros. Militares, médicos, psicólogos fazem parte aí dessa equipe especial de repatriação. O governo montou um gabinete de crise para acompanhar também toda essa situação. Também recebi uma informação agora há pouco de fontes da FAB de que um segundo avião parecido com esse que você viu aí no aeroporto de Roma vai embarcar do Brasil também para a Europa às 4h35 da tarde pelo horário de Brasília. Então esse avião também deve ir num primeiro momento para Roma e vai ficar esperando autorização para entrar em Israel, ou seja, uma segunda aeronave também para trazer brasileiros de volta ao país. Hoje cedo, sirenes de ataque aéreo tocaram no norte de Israel. A Cecília Malan falou há pouco, o exército de Israel conseguiu interceptar foguetes. A situação é muito tensa ainda por lá. O ministro das Relações Exteriores da Palestina disse que 2 campos de refugiados foram atacados, atingidos em Gaza hoje pela manhã. Olha a quantidade de carros destruídos nas estradas, ó. Tá vendo? E aí você vê o governo de Israel afirmando que os ataques têm como alvo homens do Hamas. O número de mortos na faixa de Gaza aí subiu para 560 já, mais de 560. Tá vendo? Áreas bem destruídas. E mais de 2.700 pessoas ficaram feridas nessa situação toda, pelo menos até agora. Em Israel, 700 pessoas infelizmente foram mortas e mais de 2.300 ficaram feridas. Agora tem uma intensa negociação aí entre os dois países para troca de prisioneiros, muita gente ainda desaparecida, muitos israelenses feitos reféns, famílias desesperadas buscando informações e a situação ainda, infelizmente, está fora de controle. Necessidade urgente aí, né, da gente perceber ou sentir alguma possibilidade de paz, o que parece, pelo menos nesse primeiro momento, distante. Então a gente volta a qualquer momento com novas informações. Pode chamar de volta, Patrícia, e você sabe também, cobertura completa logo mais no JH, depois do Globo Esporte, tá bom? Obrigada, Tralli, pela parceria de sempre. Um abraço grande para você, bom trabalho aí, tá bom? Valeu, Patrícia. Esperança e expectativa agora, então, desses aviões da FAB conseguirem entrar em Israel, em princípio em Tel Aviv, já pegar brasileiros que querem voltar, sair dessa área de conflito aí e voltar para casa em segurança. A gente vai atualizando todas as informações em relação à busca dos brasileiros lá em Israel e também na Palestina, tá bom? Maravilha. Para alívio deles e dos parentes que estão aqui no Brasil, né, Tralli? Obrigada para você mais uma vez aí pela parceria.